Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Alô? Alô, Tá me ouvindo? perfeitamente. Eu também estou te ouvindo perfeitamente. Que voz maravilhosa, aliás, né? Mas, Puberdade, né, que fala. a verdade é um momento bom das nossas vidas, né? Pra alguns nem tanto. Acho que pra ninguém, né? Enfim, a gente acha que é bom, né? Depois que passa, sempre é bom. Ah, é, com certeza. A gente lembra com muito carinho e com muita tristeza também. Sim, memórias afetivas são horríveis. Demais. Bom, Cara, seja bem-vindo, primeiramente, né? Aqui é o Catálogo de Conversas. E em segundo, queria que o senhor aí se apresentasse só, sei lá, fala o nome, fala alguma coisa que você quiser, pra dar aquela começada, né? 100%. aquele start. Isso aí. Beleza. Olá, ouvintes do Catálogo de Conversas. Meu nome é Gustavo. Eu não tenho muito o que falar sobre mim. Sou apenas um amontoado de ideias. E é isso. Perfeito. Quem não é, né? Ou melhor, É. será que... Aliás, na verdade, eu até falei isso, mas na verdade não. Tem muita gente que não é um amontoado de ideias. Muito pelo contrário. Mas Sim. nada contra também, né? Não, você pode ser um amontoado do que você quiser. Você ia falar alguma coisa antes de eu falar da introdução? Não, é que agora que eu li o nome do servidor, cara, eu lembrei que eu tenho um quadro aqui na minha mesa, que é um trocadilho com baleia. Com baleia? Como que é esse trocadilho? É um trocadilho em inglês, né? Uhum. Bem-vindo em inglês é welcome, Uhum. certo? Certo. Então, o trocadilho com baleia é welcome. Ah, genial. Interessante. É uma baleia no meu quadro. É muito bom. Só pra situar os ouvintes, né? O nome do canal aqui do Discord, acho que eu nunca comentei disso, é Baleário da Rolaine, né? Tudo isso gira em torno da Ingrid, né? Minha namorada, que eu chamo ela de Baleia e de Rolaine, né? Rolaine por causa do segundo nome dela, que é Lohane, e aí eu troco o L pelo R e fica Rolaine, né? E aí esse nome veio disso aí, não tem muito contexto, é basicamente isso, mas agora que você comentou, eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso, e eu convido as pessoas pra gravar aqui nesse servidor, eu acho que todo mundo fica pensando, mano, que nome é esse? Acho que, cara, por incrível que pareça, né? O Discord ele é meio. Tem muitas informações na tela, então você acaba meio se perdendo. Discord é complicado. Contanto que eu só fui reparar agora no nome do servidor. Então, quando eu pensei em fazer o podcast, né, eu acho que a coisa que mais, assim, complicava é na hora de gravar, né? Aí eu pensei, bom, dá pra gravar pelo Discord, vamos fazer pelo Discord. Aí eu pensei, mas e quem não tem Discord que vai criar um Discord só pra gravar? Vai ser meio complicado, porque isso aqui não é muito fácil de usar, né? Eu mesmo demorei um bom tempo pra entender como é que funciona esse negócio. E ainda não entendo muito bem, mas a gente quebra um galho, né? Não, cara, pra mim foi super complicado no começo pra entender como é que funcionava. Até porque tem muita informação na tela, né, velho? Muita coisa mesmo. E servidor, então, que tem canal de voz, canal de texto e 3 canal de texto com 3 coisas diferentes e bot. Nossa, isso aqui é uma bagunça. Não, mas é uma boa ferramenta. Isso que Demais. Você tá ouvindo uns miadinhos ao fundo ou não? às vezes ouço uns pequenos miadinhos ao fundo. Então, vou contar essa história muito legal agora. Há uns 5 meses atrás, eu adotei 2 gatinhos, né? Já tem um monte de gato em casa. Adotei mais 2. Uhum. E 2 filhotes, né? Um macho e uma fêmea. E aí chegou a hora de castrar essa fêmea, né? Aí levei lá pra fazer a cirurgia, né? Tudo certo. E essa cirurgia foi feita anteontem. E ok. Aí trouxe aqui pra casa e coloquei aqui no cômodo ao lado, né? Porque ela não pode ficar bagunçando, não pode ficar pulando. Então eu deixei ela restrita num cômodo menor, né? Só que por algum motivo, no pós-operatório, ela ficou muito carente, tipo, muito carente. Ela não era tanto assim, ela já gostava de carinho e tudo mais, mas agora ela quer dormir o tempo todo do nosso lado e sei lá o que acontece. E agora ela fica miando a noite toda, tipo, sem parar, não cansa. E fica dando cabeçada na porta e agora ela tá miando. E esse miado é por causa disso, porque ela quer muito vir aqui e às vezes a gente libera, só que ela tá tão chata assim que ela não para, sabe? Ela não consegue ficar quieta, ela quer dar atenção pra todo mundo assim e fica pulando e nossa. Cara, gato, eu não entendo muito bem gato, porque pra mim, depois dos seres humanos, são os segundos seres mais complicados pra mim em relação à demonstração de sentimentos. Porque em alguns momentos, assim, o gato, ele tá super carente, ele quer o seu carinho, o seu afago, o seu afeto. E tem horas que ele simplesmente, cara, ele consegue te dar gelos
intermináveis. Isso mesmo. Quando você quer, sabe, quando você precisa de um afago, um afeto, é ele que decide, entendeu? Se ele vai te dar ou não. Gato é realmente complicado. De todos que eu já tive aqui, mano, eu acho que nenhum teve uma personalidade igual do outro, assim, sabe? Cada um tinha alguma coisa muito própria, assim, e sei lá, mano, eles se comportam de uma maneira muito estranha, assim, eles não são decifráveis nem um pouco. Não, tipo, eu não vou fazer o meu top 3 aqui, animais domésticos, porque eu acho que eu vou. Top 3 animais domésticos é brabo, mano. Porque eu acho que eu vou comprar brigas. Não, mas lança aí. Quero argumentos, quero fundamentos. Fundamentos, tá. Acho que o top 1, né? Vamos começar de cima pra baixo pra ser do contra mesmo, né? Uhum. Acho que o meu top 1 são os gatos, cara. Justamente os gatos. Porque, cara, eles são, como diriam os egípcios, né? A figura mais próxima de Deus. E pra mim isso é muito canônico, sabe? Eu acho muito canônico isso. Eu gosto muito. E eu gosto de como... Simplesmente de como um gato, ele é meio sereno, sabe? Uhum. Não tem aquela alegria explosiva de um cachorro, mas também não é um bicho totalmente apático, né? Ele tem as suas emoções, mas não é algo tão explosivo quanto um cachorro. Porque um cachorro, cara, pra mim, eu vejo o cachorro assim, eu vejo, cara, que se ele tá feliz, ele tá muito feliz. E se ele tá, tipo, triste ou amuado, ele está muito amuado. Eu vejo o cachorro dessa forma, sabe? É meio que um explosivo de emoções. Ele tá sempre nos extremos. E Nossa, nem me fale. Gato eu vejo que tá ali, assim, no intermédio. Ele consegue equilibrar bem as emoções dele. Então é isso, o meu top 3, animais domésticos. Gato, cachorro e... Cara, apesar de ter um pouquinho de medo, não medo, mas tipo, às vezes eu tomo um susto. Lagartixa. Esse é um animal doméstico de qualidade. Cara, total, velho. Total. Ele ainda come moscas pra você, mosquitos. Mano, eu tinha um aqui que durou muito tempo, mano. Eu chamava ele de Leonardo, né? Obviamente, zero criatividade pra colocar nome numa lagartixa, né? Tudo que rasteja, é meio gosmento, tem cara de sapo, assim, vai ter um corpo comprido, é Leonardo, né? Tudo pra mim é isso. E ele ficou no meu quarto muito tempo, mano. Acho que foi, tipo, mais de um ano, tá ligado? Mó parceria com ele, mano. Mó broderagem, assim, mano. O cara fazia mó serviço de limpeza legal no meu quarto. Eu tinha uma aqui também, cara, mas eu acho que ela foi embora. Ela não gostou muito da minha companhia. Ela ficava... Sabe aqueles vãozinhos que tem na sanca de gesso? Ela ficava Sim, ali, sim. assim. No meu quarto tem uma dessa aí. Tem isso aí. Às vezes ela descia, ficava olhando. Uma vez ela foi pra trás da TV, cara. Esse é um bicho estranho, né? Um bicho que também é incompreensível, né? Incompreensível. Não sei de onde vem, não sei como chega, não sei porquê, nem pra onde, mas tá aí. Tá sempre aí presente nos lares brasileiros, né? É quase se fosse um animal mágico, né? É o verdadeiro Animais Fantásticos e onde habitam. Habitam na minha sanca, amigo. Eu tenho um animal fantástico aqui. Ele some do nada, aparece em outros lugares, eu não sei. Voltando à questão do gato, né? Falando da questão de sentimentos, né? Também tava falando do cachorro, no caso. Aqui em casa eu tenho 2 cachorros, né? Eu tenho um Basset, que na verdade não é um Basset legítimo, né? É um Basset meio misturado, mas é um Basset, mais Basset do que a outra raça. E tem um vira-latão mesmo, né? Sim. E o meu Basset, mano, ele é tipo muito isso aí de extremo, sabe? E ele tá sempre puto, ou ele tá... Ele decide também. Ele é quase um gato, mano. Ele é como se ele fosse um gato, mas nasceu cachorro. Ele que decide quando ele quer as coisas. Uhum. Mas ele é muito extremo, assim. Uma hora ele vem assim, ele pula na sua perna, fica abanando o rabo, aí você passa a mão nele, assim, aí ele fica lá felizão. Aí, tipo, você passou 3 vezes a mão na cabeça dele e começa a rosnar pra você. Tipo, assim, cansei, tá ligado? Para. Bipolar, cara. Mano, ele é muito... E, Com transtorno bipolar que eu vi. mano, ele deve ter vários transtornos, assim. Ele é um cachorro muito perturbado, de verdade, mano. E, cara, voltando nessa questão aí que você tava falando de raça misturada, cara, eu tenho um puta preconceito com isso. Vou fazer um disclaimer aqui. Vou dar uma informação aqui. Eu odeio isso, cara. Entendeu? Quem fica com esse bagulho de raça de cachorro aí, tem mais é que se... Pode mandar. Tá aberto aqui a todas as críticas aí, quem liga pra essas coisas, na verdade, né? Exatamente, cara. Pra mim, tipo assim, se você for parar pra pensar, todos os cachorros são vira-lata, é tudo raça misturada e nenhum é um cachorro, um caninos original. O único caninos original é o lobo. Acabou.
certíssima crítica. Aliás, eu prefiro vira-lata, né? Sempre preferi. Eu acho que os vira-latas são muito, muito melhores que qualquer outro cachorro. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é que, mano, esse negócio de raça é um mercado muito chato, né? Até não sei se você chegou a ouvir o episódio de veganismo, né? Mas a gente chegou a comentar disso. Cara, você paga R$ 3.000, R$ 3.500 num cachorro. Tipo, tem um monte na rua que tá lá precisando de um lar e você não pega porque não é de raça. E, tipo, é bizarro isso, tá ligado? Eu acho muito. Eu não sei, agora que eu tava pensando, as pessoas se importam tanto com raça de gato também? Acho que não tenho certeza, acho que não é o mesmo corre do cachorro, né? Ah, eu creio que sim, cara, porque é simples. Sabe como eu sei se as pessoas, se existe um mercado para aquilo? Eu simplesmente jogo no Mercado Livre, cara. Se tem lá, tem alguém que compre. Ah, e vende animal no Mercado Livre? Pô, você nunca pesquisou, cara? Vou até pesquisar. Não, vou olhar agora mesmo. Vou comprar uns bichos aqui no Mercado Livre agora. E como é que entrega? Sei lá, amigo, acho que tem que combinar, né? Procurar aqui, ó. Gato persa. Bulldog francês, eu vou pesquisar. Aí, rapaz, R$ 4.200 um gato persa. Vende mesmo no Mercado Livre, cara. Eu tô surpreso com isso. ó, Bulldog francês anão. Eu ainda uma sub-raça. Ó, tem um. R$ 2.500. Ó, não está escrito gato persa, está escrito gato exótico. Nem o cara sabe, pra você ter ideia. Meu Deus. Olha, machos exóticos, perguntar valor do gato por foto. Cada um tem seu valor conforme o padrão e a cor. Meu Deus do céu. Meu Deus. Por que cada um tem um preço diferente, mano? Sei lá, deve ser tipo joia, sabe? Dependendo dos quilates, cada um tem seu preço. É tipo assim, em Minas, eu já morei lá, né? E o Opa, pessoal. essa história eu não sabia não aí, ó. Informação aqui, ó. Morei por 2 anos em Juiz de Fora. Um beijo pra Juiz de Fora. Pode mandar beijo aqui? Pode, claro. Beijos para Juiz de Fora, então. Uma belíssima cidade, cheia de faculdades boas. Morei por 2 anos lá e o pessoal chamava maconha lá de chá, né? É um nome popularmente usado por muita gente, mas lá foi onde eu me deparei com essa nomenclatura. Uhum. E, cara, provavelmente devem vender assim com esses codinomes, tipo chá. Ah, chá de sei lá o quê. E quando você compra, na verdade, é maconha, entendeu? Saquei, perfeitamente. Eu imagino, tipo assim, se deve acontecer tipo um desentendimento. Mas imagina, sei lá, uma senhora comprando chá pelo Mercado Livre e recebe maconha. E tem outra coisa também que você falou agora, me fez pensar, né? Esses dias eu tava ouvindo uma música, né? Um bendito funk, né? E a cantora, numa voz assim muito saliente, né? Utilizando ali de um vocabulário muito, muito bonito, usa a expressão na onda do boldo, né? E por óbvio, isso é referência à maconha, né? Com certeza. Mas o problema é que boldo é uma coisa que existe, tá ligado? Boldo é uma planta, uma erva que geralmente é usada pra dores de estômago, né? Que o pessoal faz chá também, né? Então, assim, podia ter usado uma palavra que, sei lá, as pessoas não usam no mesmo sentido, alguma coisa que tá em outra categoria de palavras, né? Mas usa logo outra erva, né? Pensa se você vai comprar boldo e aí você compra o bagulho errado. Então, problema aí, ó. Idosa aí da sua situação aí, coitada, pode estar sujeita a esse tipo de coisa. Ela vai tratar uma dor de estômago e de repente vai se esquecer dela. Né? É um jeito de se tratar também, se for pensar bem. Você esquece que tá com problema. Se você não se lembra da dor, logo ela não existe. E você tava falando de Minas, né? Eu lembrei de uma outra história, mano. A família do meu pai é de Minas, né? E mais do sul, né, de Minas. E o meu tio, em uma das viagens dele por Minas afora aí, né, visitando as cidades turísticas e tudo mais, né, ele parou em alguma. Eu imagino que deve ser São Tomé das Letras, né? Por que será que eu acho que foi, né? E lá pessoal... ele foi num laticínio, né? Alguma coisa assim, e o cara lá, tipo, tinha uma degustação e ele ofereceu pra ele um tal queijo com ervas finas, né? E ele serviu assim e deu uma piscadinha, sabe? Aquela piscadinha assim de lado, né? Aí o meu tio. Essa aí mesmo. E o meu tio, bem inocente, foi lá e comeu, tá ligado? Tipo, mas ele demorou a entender o que era as ervas finas, né? Aí depois que ele parou pra pensar e sacou, falar, agora entendi, né? Tipo... Perfeito, cara, perfeito. Maravilhoso, sério. Cara, E é engraçado, cara, que pelo tempo que eu morei lá, não foi tanto tempo, né? 2 anos até que você parar pra pensar, não é tanto tempo.
Mas, cara, o mineirês, né? O dialeto mineiro ainda tá muito presente em mim, cara. Ah, mas Tipo, é muito lindo esse dialeto, cara. Não tem como né? não. Tipo, cara, nossa, impregnou em mim e às vezes eu me vejo falando gírias de lá. Uhum. Tipo, certo dia, acho que um carro me parou na rua para pedir uma informação. Nossa, aliás, tenho que falar uma coisa sobre dar informações que eu, que eu fico meio envergonhado, mas depois eu falo. Uhum. Então, tipo, uma pessoa parou na rua e tal, foi pedir informação, e eu fui dar a informação e tal. Aí eu falei, você segue aqui reto toda a vida e vira lá à esquerda. E tipo assim, eu, eu me vi falando mineirês, cara, de novo. E é muito engraçado isso, como o dialeto. É como quando você vai se integrando com as pessoas daquele ambiente, Uhum. você vai também adquirindo muitas outras coisas que você nem imagina, entendeu? É, Não foram só memórias que aquelas pessoas te agregaram, né? Foram muitas outras coisas das quais provavelmente vão ficar com você para sempre. As memórias podem ser demais. esquecidas, mas certas coisas jamais serão. E é muito engraçado essa gíria, né? Ir reto toda a vida, porque, cara, não é nada específico. É, Não é nada específico. lá na cidade da minha avó, né? Tipo, pelo menos lá mais perto de onde ela mora, tem a tal do tirico de espingarda, né? Tipo, é um tirico de espingarda, né? Tipo, logo ali, né? E assim, né? Por que isso? Por que diabos isso significa uma coisa que é perto, sabe? E perto de Mineiro também é 54 quilômetros, né? Tipo, uma coisa assim. Sim, cara, nossa. Assim como toda a vida pode ser tipo 2 km, mano. Então, tipo assim, não é nada específico. Nem um pouco. E você morou por lá quando você era novo? Faz pouco tempo? Quando foi isso? Não, faz bastante tempo já. Eu tinha meu. Quando eu fui para lá, eu tinha os meus 13 anos. Foi em 2000 e. Não, foi em 2014, perdão. Eu tinha 14 anos. E eu fiquei lá até os meus 16. Minha mãe estava terminando a faculdade de medicina. Uhum. Eu fui passar esses últimos 2 anos com ela, né? A gente já tinha passado 4 anos separados um do outro, né? E eu fui ficar 2 anos com ela. Muito, muito. Fui muito ressentido porque eu não queria ir, mas depois que fui, e agora que voltei pra cá, né? Eu percebo que foi com certeza uma das melhores decisões que minha mãe poderia ter tomado por mim, né? A gente nunca apoia muito essa. Quando os pais tomam as decisões pela gente, mas às vezes a gente para pra pensar e fala, putz, se fosse eu hoje, eu com certeza não teria feito isso, mas com certeza agregou muito na minha vida. É engraçado você comentar isso, né? Porque eu já passei por algumas fases em relação a isso, né? Quando eu era mais novo, tinha entre meus 7, 10 anos por aí, né? Nessa faixa, eu adorava passar as férias lá em Minas, né? Tipo, todas as férias eu ia pra lá, ficava 2 semanas, um mês até, se desse. E aí, quando eu cheguei na idade assim, mais adolescente, né? 13, 14. 13 não, mas 14, 15, eu queria ficar por aqui nas férias, sabe? Curtia São Paulo, né? Dar rolê em São Paulo. Porque Paulista, tecnologia, internet, cidade, amizades. Isso, essas coisas aí, né? coisa. E. E hoje em dia, né? Hoje em dia, eu digo assim, desde 2018, principalmente depois que eu comecei a fazer faculdade em São Paulo também, comecei a ir pra lá mais frequentemente. Até aqui em casa, assim, ficar aqui bastante, né? Tipo, ou melhor, ficar aqui bastante não, sempre fiquei aqui bastante, mas depois que eu tomei uma certa idade, comecei a pensar melhor sobre as coisas, cara, parece que por mim a melhor coisa a se fazer seria morar assim no meio do mato, sabe? Longe de tudo e todos. Não, o problema não é tantas pessoas ou as coisas, mas sim, tipo, a vida, sabe? É tanta correria, tanta ansiedade, tanta estresse, sabe? E sei lá, mano, quando eu vou pra lá parece que o tempo é outro, sabe? Parece que as coisas passam em um tempo totalmente diferente. Sim. Eu tinha essa peculiaridade quando eu era mais novo. Toda vez que eu ia para São Paulo, assim, né, na capital, eu ficava extremamente deprimido. Uhum. Extremamente deprimido. Aqueles prédios, aqueles tons de cinza, tudo aquilo, para mim, era como se a vida estivesse perdendo sentido. A verdade, eu acabei de fazer uma analogia aqui na minha cabeça. São Paulo, capital, é como se fossem os dementadores de Harry Potter, entendeu? Eles vão sugando toda a sua felicidade, amigo. Quanto mais tempo você ficar lá, mais próximo da morte você está. E, cara, isso para mim era muito horrível. E eu tinha essa sensação de que eu queria ir cada vez mais pro interior, sabe?
cada vez mais me Total. afastado daquele amontoado de gente, daquela ilha de calor, sabe? Eu falei, meu, não, cara, eu acho que até hoje eu penso um pouco isso, sabe? Que, porra, não é vida pra ninguém. Pra ninguém aquilo ali. É realmente uma extrema e, em última instância, é a única oportunidade que a pessoa tem. Mas se eu pudesse ter escolha, assim, eu com certeza não moraria em São Paulo, cara. Eu te entendo perfeitamente, aliás, eu acho que você traduziu muito do que eu sinto falando isso aí, né? Até eu me sinto um pouco sozinho, às vezes, nesse sentido de defender esse ponto de vista, porque muita gente, né, da nossa região aqui, muita gente que eu conheço tem essa visão de, não, eu quero morar pra São Paulo, não, lá eu quero trabalhar lá, estudar pra lá, porque lá é mais legal, tem mais coisa, que não sei o quê, que lá a coisa acontece, né? E eu tinha essa visão um pouco assim, romântica de São Paulo, né? Quando eu não estudava lá de fato, né? Quando eu tava ali, ensino médio, né? Que ia no máximo lá na Liberdade, ia, sei lá, na Paulista, ia na 25 de Março. Eu tinha essa visão muito romântica, assim, de nossa, São Paulo é uma cidade tão legal e tão bonita e eu quero morar aqui. Aí depois que eu comecei a todo dia ir pra São Paulo, pegar o trem e conhecer esse mundo corporativo que existe, conhecer essas grandes complexidades, essas coisas de desigualdade, essas questões mais políticas também, né? Tudo isso que torna a sociedade complexa e chata e cansativa, né? Tudo aquilo que você vê, né? Tipo assim, no dia a dia mesmo, de pessoas passando mal, de pessoas nitidamente cansadas, nitidamente mal psicologicamente, pessoas dormindo na rua e outras tantas desfilando com o melhor que tem, sabe? Tipo, sei lá, mano, é um ambiente assim que é muito hostil pra mim. E eu só comecei a sacar isso depois que eu comecei a conviver mais, sabe? Mas muita gente não partilha dessa minha opinião, e eu até me sinto sozinho nesse sentido. E eu concordo pra caramba pra você que hoje em dia eu penso muito que o melhor a se fazer é morar no meio do mato, assim, sabe? Tipo, morar num lugar mais tranquilo e calmo e longe de grandes prédios e arranha-céus e sei lá, mano. É um Sim, sentimento muito único, assim, sabe? sim, cara. Nossa, total, cara. Eu lembro que a primeira vez, quando eu era criança, que eu pisei no interior mesmo, sabe? Aqui, assim, na região, a gente acha que a gente tá muito longe de tudo, mas na verdade a gente tá ainda muito conectado, né? Uhum. Com a metrópole. Tá muito, até porque aqui se chama Zona Metropolitana de São Paulo, Total. né? Então a gente está diretamente conectado, até por fins econômicos, por fins políticos, mas se a gente for parar para pensar assim, a gente está ainda muito ligado e a gente ainda sente um pouco daquela energia. E eu sinto mesmo que, por exemplo, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu fui, né, a primeira vez que eu fui para o interior de São Paulo, eu lembro até o nome da cidade. O nome da cidade era Primavera. Olha que Nossa, onde fica interessante. isso? Cara, fica no interiorzíssimo de São Paulo, cara. Depois você dá um Google aí pra você ver. Aham, legal. Eu lembro que quando eu fui, eu ficava muito perto pra eu ver a usina hidrelétrica de Itaipu, velho. Uhum. Ficava muito perto de eu ver. E eu lembro daquela sensação, sabe? De não ver ninguém na rua, de, cara, as ruas vazias, e mesmo em dias movimentados, as ruas vazias, os centros com 3, 4 lojas no máximo, sabe? Na cidade inteira tinha 4, 2 mercados, não tinha shopping, e as pessoas, a maioria não tinha carro, andavam todas de bicicleta. A bicicleta, com certeza, ali, se fosse fazer uma análise de locomoção, né? Você veria que tipo, a maioria das pessoas se movimentava através de bicicleta. Uhum. E aquela sensação para mim foi única, porque, cara, se tratava de um ambiente totalmente novo, sabe? De um ambiente que eu não precisava sentir tamanha ansiedade, sabe? Das coisas serem rápidas demais, de eu estar perdendo alguma coisa, de eu ser deixado para trás em algum momento. Não, simplesmente naquele momento lá, quando eu era aquele molequinho ali, eu senti que minha única responsabilidade, o único sentimento que eu deveria ter era chutar uma bola no meio da rua, ou andar de bicicleta, tomar cuidado para não bater nos outros que também estão de bicicleta. Então, tipo, cara, não existia todo esse sentimento ruim, né? Essa carga negativa. E eu Cara, acho total, que mano. Total. Nossa, você falou agora assim, me deu até um. Me deu até um. Sem nem explicar, sabe? Mas assim, uma coisa de se sentir na sua pele, sabe? Tipo, não sei se é possível, mas. Essa questão, né? Antes de continuar nesse sentido, né? A cidade, assim, do interior de São Paulo que eu fui mais de uma vez, que eu achava longe pra cacete,
é Pirajuí, né? Pirajuí, eu acho que dá, sei lá, umas 5 horas de carro. E eu tô vendo aqui Primavera. Primavera fica literalmente às margens do Rio Paraná, ali já no Mato Grosso, né? Mano, Isso é 5 horas de Pirajuí ainda, mano. Então, tipo, é muito no interior mesmo. É tipo, é além do interior, sabe? velho. É assim. Eu não tava brincando, era sério. Caraca, mano. Mas enfim, voltando à questão, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Quando eu tô conversando com os amigos, assim, aquela conversa assim mais profunda, né? Como a gente tá aqui agora entrando, né? E tudo mais. Essa questão da internet, né? Essa questão de. Até os próprios serviços de streaming que lançam um monte de coisa por dia. E lança série, e YouTube lançando um monte de vídeo todo dia. E você entra no Twitter e tem trending topics novo a cada 5 minutos. Parece que, tipo, se você dormir demais, você já não tá mais na mesma sociedade que era, sei lá, 1 hora atrás, sabe? Tipo, parece que todas as relações mudaram em um período muito curto que você tava dormindo. Parece que se você dormir na hora errada, assim, você dorme no meio da tarde, aconteceu alguma coisa, quando você voltar, tipo, tá todo mundo sabendo de alguma coisa e você tá, tipo, perdido. Tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Tipo, e a velocidade com que as coisas, com que as informações chegam, a velocidade com que as coisas mudam na sociedade que a gente vive, né? Essa questão de globalização, né? Essa questão de conexão, de informações. Né? No momento que acontece, já tem informação, né? É muito terrível, né, para o psicológico humano. Eu não sei quanto tempo que o ser humano ainda aguenta essa sistemática que só aumenta de velocidade, né? Ah, cara, eu acho que não muito. As pessoas têm consumido as coisas com tanta ferocidade, sabe? Uhum. E, tipo, não tem um momento que você pra digerir aquilo que você acabou de ver. Tipo, não sei se você já ouviu falar de uma série da HBO que chama Years and Years, Anos e Anos. Já ouvi falar, mas nunca assisti, também não sei o plot. Para pra assistir, cara. Aquilo é exatamente. Tem esse plot de exatamente do que a gente tá falando agora. Uhum. De consumir muita coisa ao mesmo tempo e não parar pra digerir e não parar pra entender o que você tá consumindo. E eu vejo isso, cara, acontecendo e evoluindo cada vez mais hoje em dia na nossa sociedade. Uhum. É tipo assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, as séries da Netflix. Cara, eu acho extremamente irritante quando. Não sei o que eu posso falar, mas o jovem, né? O jovem, eu também me incluo nesse meio. Tá? Eu estou aí, eu sou um jovem também, apesar de achar que eu tenho uma alma velha, né? Enfim, eu sinto que o jovem, ele não lida bem com o final, entendeu? Ele não lida bem com o ponto final. Pra ele é sempre uma vírgula. Então, tipo assim, se tem uma série que, por exemplo, tem 2, 3 temporadas, e se a série acaba ali, pra ele não tá bom, cara. Isso é terrível. Pra ele sempre tem que ter algo a mais. Sempre tem que ter algo a mais pra contar. E às vezes aquele ponto final pra ele não importa, não basta. E eu vejo isso que eu acabei de te falar muito explicitamente com o pessoal com os fãs da série de Annie with E. Pô, eu entendo os pontos dele que, ficou algumas pontas soltas ali, mas tipo, cara, às vezes não tem necessidade de amarrar algumas pontas soltas, entendeu? Uhum. Às vezes você amarra ali na sua cabeça e tudo bem. Eu fico pensando essa rapaziada, esse pessoal, esses mesmos fãs, se eles parassem pra assistir um filme não sei, um filme do Coppola, um filme do Scorsese. Meu, sabe? Eu fui assistir esses dias acho que é Os Oito Odiados, não é? Do Tarantino, você disse? Tarantino. Sim. Fantástico. É muito bom, mas você vê que, sabe, é uma história bem amarradinha, mas que tem ali seus furos, sabe? Sim, completo. Tem ali seus furos. Completamente. Por exemplo, você não sabe se aquela carta do cara, né, do personagem lá, que eu esqueci o nome agora, você não sabe se aquela carta que ele tem do presidente Lincoln é verdade, é verdadeira. E não faz a menor diferença. Não tem a menor importância se aquilo é verdade ou não, entendeu? Se aquilo é real ou não. Não importa, entendeu? O que importa é aquilo que você pode interpretar do filme, né, da obra. E pra mim isso é o mais importante, sabe? Quando você tem algo muito amarrado, você não tem como discutir, você não tem como dialogar. E isso reflete em várias áreas, não só na área do entretenimento, do consumo de entretenimento. Mas, tipo, fica meio chato, sabe? Porque, tipo, se você tem algo muito amarrado, como você cria um diálogo?
como você conversa com as pessoas sobre a série. A sua discussão sobre a série vai ser simplesmente, eu gosto daquele personagem. E outra pessoa fala, eu também gosto. E pronto, sabe? Tipo, no final da série lá de Energy, eu assisti, eu achei uma série muito boa, muito legal, muito emocionante, né? Vamos dizer assim. E tem lá uma certa personagem que não é dado um certo final feliz, né? Final feliz entre aspas, pra ela. E as pessoas ficam pedindo. Eu fico tipo, cara, é uma questão muito interpretativa, entendeu? Se no final da série você viu que aconteceu certa coisa com aquela personagem, você viu que a situação daquela personagem não mudou, irmão, tenta pensar um pouco. Será que ela conseguiu sair daquela situação? Sabe? Tipo, eu fico pensando nisso, eu fico pensando como o jovem, ele não se contenta com um ponto final, porque ele quer tudo mastigado. Total. Ele quer tudo digerido pra ele só poder engolir aquilo, sabe? Como se fosse um pintinho no ninho. Ele quer a coisinha mastigada pra ele poder ficar tranquilo, numa boa, sossegado. Já poder partir pra consumir uma outra coisa, né? Tipo, não vou perder tempo com isso aqui que já acabou, né? Vou partir pra uma próxima. É uma atrás da outra. E tipo, cara, se você não filtrar bem o que você tá consumindo, você vai consumir muita merda, cara. Com certeza. Muita merda. Eu vivi consumindo merda. Eu falei, mano, por que eu tô assistindo isso, cara? Mas eu tô assistindo. E por mim, tudo bem. Sabe? Porque às vezes eu também eu tenho meus momentos de querer assistir uma merda. De não querer ter que pensar pra assistir aquilo. E é isso. Eu acho que a nossa sociedade não vai aguentar muito tempo, sabe? Porque as coisas se tornaram muito esquecíveis. Esse é o problema, sabe? Com certeza. Nossa, esse ponto é muito importante, assim, de esquecível, né? Porque a gente tem muita coisa que é igual, muita coisa que... Não que é igual, mas assim, muita coisa que é só mais do mesmo, né? E não é mais do mesmo com uma reinterpretação ou olhando para uma perspectiva diferente. É simplesmente mais do mesmo, né? E essa questão dos finais, né? De como deveriam se fechar as pontas, se é ok deixar algo aberto ou não, né? Tomou uma proporção muito grande esse debate, principalmente depois do sucesso aí da Marvel, né? De construir filmes atrás de filmes, né? E uma sequência de fazer você consumir aqueles filmes e esperar o próximo, né? E quando tinha alguma falha ou alguma coisa que ficava em aberto, não sei agora qual diretor ou quais diretores, mas alguns acabaram dando suas palavras sobre aquela situação, né? E, tipo, meio que quando o diretor ele fala, né? Ele acaba definindo a história, né? Sendo que deixar em aberto muitas vezes é muito mais produtivo, né? Porque, de certa forma, cria um diálogo entre o filme e os fãs, né? Cria uma relação mais profunda. Porque aí você está discutindo, né? Como você disse, você está procurando pensar melhor sobre o final, pensar sobre o que é a obra e que caminho ela tomaria se continuasse. Agora, quando o diretor vai lá e já dá o pronunciamento de como ele acha que é, ou como ele pensa que é, ele meio que encerra a questão e acaba ali, né? E ainda levando essa questão... Isso torna o filme, a obra, né? Vamos dizer assim, muito mais relevante. Muito mais relevante. Sacou? E é isso. Tipo, essa questão da Marvel também, né? Ela acabou criando esse movimento de... É o que teve a repercussão do Scorsese, né? Que justamente ele falou que pra ele filmes de super-herói não eram filmes, né? Era mais como um parque de diversão, né? Ele não falou, tipo, falando mal da qualidade, mas... Não, claro que não. Mas ele... Eu concordo com ele, em partes. Eu também concordo com ele, cara. Na época eu falei isso, até citação aqui ao Vinícius Card, né? Que todo mundo deve odiar, mas o Vinícius Card me criticou por eu concordar com o Scorsese, né? Porque pra ele, o Scorsese, sei lá, não lembro nem o argumento que ele utilizou, mas irrelevante aqui no momento, que se ele quisesse defender qualquer dia ele que venha. Mas eu entendo o que o Scorsese quer dizer com isso, tá ligado? Porque não é que os filmes são ruins, ou que os filmes são irrelevantes, ou que aquilo não é cinema de verdade. Aquilo sim é cinema, com certeza é cinema. Mas não é a mesma pegada, sabe? É uma coisa que é feita pra você assistir descontraidamente, é uma coisa que é pra você só assistir mesmo e esperar o próximo, né? Não tem uma discussão mais profunda. E meio que esses filmes também até trouxeram a temática de spoiler mais à tona, né? Esses filmes, geralmente, quando você toma spoiler, meio que perde o sentido assistir, sabe? E tem muito filme que, mesmo que você me dê spoiler, eu vou querer assistir, tá ligado? Porque eu quero assistir por causa da atuação, por causa da direção, por causa dos cortes, dos efeitos especiais. Aí, se o filme, pra mim, assim, se você me conta o final do filme e ele passa a ser ruim, pra mim, quer dizer que o filme não é bom. Isso é o que eu penso, né? Não sei se é uma regra. Não assisti todos os filmes do mundo pra saber.
Mas pra mim, se você me conta e eu assisto e ainda assim tem uma experiência boa, isso mostra que o filme tem uma grande capacidade, assim, tem um potencial muito alto, né? Eu concordo muito com o que você disse, né, sobre o spoiler, porque, tipo, tem filmes, cara, que eu tomo spoiler e eu assisto mesmo assim, sabe? Porque, sim, tem os filmes que eu assisto spoiler e você perde totalmente a vontade de assistir, e um deles foi Ultimato. Uhum. Cara, quando me deram spoiler lá de Ultimato, que o Homem de Ferro morria, eu não quis assistir mais. Eu fui assistir muito, mas muito tempo depois e nem foi com a mesma animação, cara. Foi tipo meio, sabe, mesmo como se estivesse passando um filme da sessão da tarde na TV e não tem outra coisa melhor passando, sabe? Sim. E, por exemplo, um outro exemplo assim, antagônico a esse é Pulp Fiction. É, Quando eu sim. recebi spoiler de Pulp Fiction, eu quis assistir mesmo assim. É. E foi uma das melhores experiências que eu tive, cara, porque é muito da hora. É um filme muito legal. E é um filme que, tipo assim, você percebe que. Eu gosto disso dos filmes do Tarantino, porque parece que você pega o filme no meio. Você pega Você um não ponte sente isso? andando, né? Você não sente Sim, isso? total. Parece que você pega o filme no meio. Parece que já tá andando, já faz tempo e você só percebeu depois. Entendeu? Eu gosto disso porque me faz pensar. Me faz pensar sobre o que poderia ter sido, o que teria acontecido antes daquilo, né? É, ele constrói muito bem esse background do filme, né? Através dos diálogos, dos personagens, ele constrói toda uma coisa por trás que ele não colocou no filme, né? Não tem visualmente no filme, mas você sabe que existe. É muito legal essa relação, né? Sim, cara, pô, arte no geral é um bagulho que, se não existisse, eu não sei o que seria do ser humano. Se a gente não Total. pudesse ouvir uma musiquinha, se a gente não pudesse ler um livro, se a gente não pudesse, sei lá, ir ali na pinacoteca, ficar olhando pra uma parede de tijolo, entendeu? Eu acho que tem disso, entendeu? A arte é muito importante na vida, né? Eu vejo assim. Total, mano. Até um episódio que vai ao ar, acho que antes desse aqui, vai ser justamente sobre essa questão de arte, né? Mas eu fiz mais voltado pra Suzano e tudo mais, né? Mas é de extrema importância, cara, esse espaço para discussão. Eu acho que assim, a arte leva a discussão, né? Leva a reinterpretação de pontos de vista. Sim, E é isso que pra mim um filme tem que causar, que uma peça tem que causar, que uma pintura, que uma arte, qualquer coisa que seja, um desenho que seja, tem que causar, sabe? Uma reinterpretação de pontos de vista, lançar uma nova coisa, assim, trazer uma reflexão pra você de alguma forma, tá ligado? Por mais que seja super subjetivo, mas eu acho que isso é o principal, assim, não é que é o principal, mas pra mim o que me chama atenção numa obra de arte, de qualquer ramo que seja, é justamente essa capacidade de me fazer repensar alguns conceitos que eu tenho na minha cabeça, né? sim. E, nossa, cara, é incrível, né? É incrível até como certas pequenas coisas, assim, pequenos momentos, até que você nem sempre pode chamar de arte, mas que às vezes te causam a mesma sensação Uhum. que uma grande obra te causa, sabe? Às vezes nem é nada relacionado à arte, tá ligado? Às vezes você tá, sei lá, cozinhando e tá cantando, e começa a cantar, e tipo, aquilo te gera uma sensação muito boa, sabe? É poder transmitir um sentimento, externalizar ele de uma maneira muito pura, muito artística, sabe? E, Com certeza. pô, cara, se eu pudesse, eu acho que eu viveria de arte, né? Se eu tivesse os dotes necessários, os talentos necessários, mas eu admiro muito tudo, sabe? Eu sou um cara que admiro de tudo. Eu Eu também, vejo. cara. Eu, Nossa. eu, eu não tenho preconceito com nada. Tipo, cara, eu sou um cara muito eclético, velho. Eu cresci, eu tive muitas boas referências na minha infância. Um dos meus tios era roqueiro, o outro gostava de sertanejo. A minha prima amava um pagode e a minha mãe gostava de trilhas sonoras de novela. É estranho, mas ela gostava, ela tinha vários CDs, Eu, cara. é, E isso, cara, isso construiu pra mim um senso artístico, um senso de música, um senso de poder gostar de tudo, de poder reinterpretar tudo. E, cara, pra mim foi muito importante, sabe? E eu vejo que a arte muda minha vida até hoje, porque eu sinto que às vezes quando eu tô lendo um livro, às vezes ele te diz o que você quer, sabe? Às vezes você pega uma certa mensagem, mesmo que desconstruída ali no meio da obra, e você digere ela pra você. total. E, putz, cara, às vezes te traz um afago, sabe? Um afago pra alma que ninguém vai te dar, entendeu? Palavras foram ditas pra você de uma maneira tão específica, cara,
e tocou a alma. Eu sinto muito isso. Tem muitas músicas que eu já senti isso. Não sei se a gente já ouviu Los Hermanos, mas tem uma música deles chama O Velho e o Moço. E eu peguei e ouvi aquela música bem assim numa transição muito foda da minha vida. E aquilo ali foi muito importante porque a música fala sobre maturidade, né? Sobre crescer, sobre mudar as percepções da vida. E eu percebi que ali naquele momento que eu teria que mudar, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquela música, cara, eu chorei. Sem brincadeira, eu chorei. Eu admito isso, eu chorei, porque foi um toque na alma, foi um bagulho doido. Eu falei, meu Deus, cara, realmente chegou a hora. Chegou a hora de, né, virar a chave, mudar certas atitudes, repensar certas coisas, né, que você faz que você não presta atenção. E puta, essa música foi esse momento, assim. Eu creio que todo mundo tem esse momento com alguma coisa, com alguma música, com algum livro, com algum filme, com alguma coisa. E você, Vitinho, você tem? Ah, tenho, cara. Tenho demais, aliás, principalmente com a música, né? Eu também cresci nesse ambiente muito eclético, assim, né? Tive muitas referências. Minha mãe, super amante de Beatles, né? E trouxe o Queen também, o U2. Trouxe referências nacionais muito boas também, de Caetano, Chico Buarque, enfim. Meu pai, mais do sertanejo, mas enfim. O que eu ia dizer, afinal, é que é engraçado como o que a gente tá falando, né? Apesar de a gente ter transitado bem entre os assuntos, tudo se converge de alguma maneira, né? A gente tá tendo um papo super natural e tá convergindo em muito, né? Nem sei se você roteirizou aí, mas tá muito legal, porque Pô, cara, afinal... não roteirizei, cara. E até, né, explicando aqui, né, pros ouvintes, é que, cara, a gente tinha combinado de falar sobre outra coisa. Então, mas se você for parar pra pensar, tá chegando nisso. Não sei se você tá vendo, mas tá Tá chegando lá. chegando, tá? E a gente já até passou um pouco sobre isso, mas tá meio que nesse caminho. E o que eu ia dizer é que os assuntos estão convergindo no sentido de você querer fazer parte de alguma coisa, de você sentir que você não tá sozinho, né? De sentir que você pertence a um grupo, que você pertence àquele ambiente, né? Quando a gente falou das grandes cidades em comparação com o interior, tem essa questão do pertencimento, né? Porque, querendo ou não, nas grandes metrópoles, você se sente que meio sozinho, meio isolado. É tanta gente, é tanta coisa acontecendo, e você parece que é só mais um ali, né? E na música, a mesma coisa, né? Até essa semana eu tava ouvindo um podcast do Vamos Falar Sobre Música, sobre um álbum que eu amo de paixão, né? Aproveitando que você tá perguntando essa questão da música, e um cantor que eu amo de paixão, que é o Belchior, né? E o Belchior tem ali uma discografia maravilhosa, mas o álbum Alucinação dele, né, tem um grande destaque porque ele, apesar de ter sido gravado, salvo o melhor juízo aqui no final dos anos 70, não tenho certeza agora, ele conversa e ele faz sentido até hoje, sabe? Ele canta assim pra todo mundo, sabe? Ele de alguma forma, eu já ouvi algumas vezes o Belchior assim, num estado assim emotivo tão grande, e eu sinto como se o Belchior estivesse cantando hoje, sabe? Se ele tivesse feito esse álbum ontem. Um grande exemplo é Apenas um Rapaz Latino-Americano, né? Tipo, bom, só o título já diz muita coisa sobre a música, né? E tem uma outra música agora do álbum que é a própria faixa título, né? Se eu não me engano, que é Alucinação, né? E ela fala muito bem, assim, na letra, né? Ele canta pra todo mundo, ele canta pra homens, pra mulheres, pra homossexuais, canta pra pessoas de qualquer lugar, assim, tá ligado? Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele é muito atual, sabe? E me dá um sentido de pertencimento muito grande, cara. Me dá uma coisa, assim, de transformação também. Tem uma outra música dele aí, muito também, que me toca muito, que se eu não me engano é Dandy. Não tenho certeza se é essa. Vou até olhar aqui antes de continuar, pra não cometer nenhum erro, porque eu sou muito ruim com nomes, pra falar a verdade. Eu também, cara. Gafes são naturais. Pequeno Mapa do Tempo é o nome da música. Pequeno Mapa do Tempo. E nessa música ele... Tipo assim, ele canta que ele tem medo, tá ligado? Basicamente isso, a música toda. Ele fala que ele tem medo de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele tem medo de Salvador, ele tem medo... Enfim, ele... O primeiro verso da música, cara, quer ver o que a gente tá falando? Tá tudo convergindo aqui, cara. Eu tenho medo e medo está por fora. E, cara...
Mano, tipo assim, a primeira vista essa música, né, quando eu ouvi, mais ainda no primeiro estrofe aí, ainda ele fala que ele tem medo de que ele precise entrar no avião, né? Ou seja, que ele precisa deixar ali da onde ele veio, né? Ele é de Sobral, se eu não me engano, né? O Belchior era de Sobral, no caso, e ele veio pra São Paulo também. Todo esse movimento de migração, né? E, de certa forma, mano, conversa com todo mundo de alguma forma, tá ligado? Dessa migração que você tem que fazer, de enfrentar o grande, de você estar acostumado com uma localidade e ter que enfrentar um lugar totalmente diferente, onde você não conhece nada e ninguém. E, sei lá, cara, é uma música antiga, mas eu ouço assim, mano, me toca de uma maneira, cara, me transformou muito, assim, ouvir Belchior. Não é uma coisa que eu escuto faz tanto tempo, eu comecei a ouvir faz pouco tempo, mas o caminho que me fez chegar até Belchior, né, são bandas atuais brasileiras que também cantam muito isso, eu já escuto há mais tempo, né, é o caso do próprio Selvagens, é o caso do Magloire, né, e cara, sei lá, mano, é incrível o poder da música, o poder das canções, de te levar, fazer viajar no tempo, e fazer refletir, e fazer sentir. É um trabalho, assim, maravilhoso. Eu recomendo fundo do meu coração que as pessoas escutem Belchior. Claro que eu sou sempre suspeito pra falar do que eu gosto, mas é muito bom, cara. É muito gostoso essa sensação. Ah, cara, com certeza, bicho. Eu tenho muito disso, mas pô, eu vejo que hoje em dia a música tá muito comercial e acaba que perde essa essência, né, de tentar conversar com as pessoas. Uhum. As músicas hoje em dia tentam conversar com as marcas, né? E só com elas. E, na verdade, o que elas fazem hoje em dia é tentar ficar na nossa cabeça. Só isso. Fazer com que a gente cante repetidas vezes e não se esqueça, mas também só por um breve momento. Eu acho isso engraçado, mas eu fico meio triste às vezes também, porque eu acho que as pessoas têm que, às vezes, ouvir alguma coisa boa, né, velho? Ouvir alguma mensagem verdadeira. Não que eu falei que as coisas são ruins, claro. Tipo, tudo tem o seu objetivo, o seu propósito. Mas eu acho que às vezes as pessoas têm que ouvir uma mensagem real. Uma mensagem que veio de alguém que escreveu aquilo pensando em dizer alguma coisa. Não apenas, sabe? Apenas vender, né? Fazer sucesso, ou ficar na cabeça, né? É complicado essa questão da música, né? Eu também não gosto muito de falar estritamente sobre isso, de dizer o que é bom, o que é ruim, né? Porque as coisas vão mudando com o tempo também. Mas uma coisa que a música, que pra mim é sinônimo de qualidade, é a temporalidade da música, né? Tipo, é o caso, como eu disse, desse álbum do Belchior, né? Que parece que foi feito ontem. Outro exemplo muito clássico, por exemplo, é o Queen, né? Que tem banda que é taxada, né? Se você ouvir sei lá, tem um exemplo muito claro aqui, mas um The Police, você vai ouvir um ABBA, sei lá, uma coisa assim. São músicas que você escuta e você sabe qual tempo ela tá, sabe? Sabe que época que elas são, sabe quando elas foram gravadas mais ou menos. Agora, se você ouvir um Queen, cara, não tem uma data, sabe? Tipo, se eu ouvir hoje, não parece que foi gravado há tanto tempo assim. Não tem foge a lógica do tempo. É tipo um The Smiths, só que as músicas não remasterizadas, cara. Sim. Se você ouvir as músicas não remasterizadas, você sabe exatamente de que ano é aquilo. Porque, cara, é engraçado, até porque, por exemplo, o Tim Maia. O Tim Maia tem as músicas dele que são totalmente atemporais, cara. Total. Eu vejo que são aquelas músicas assim que você canta o primeiro verso e você já vê que tem um coro com você que captou aquilo e tipo falou, eu conheço essa música aí e eu nem nasci na época que ela foi lançada. Eu nem, sabe, nem sei às vezes de quem é. E cara, nossa, essa temporalidade da música às vezes é difícil, é bom, sabe? É bom, mas às vezes é ruim porque você fica se pensando se às vezes aquela mensagem que é dita ali continua sendo necessária até hoje. É complicado, né? Tipo, aí até tem dois pontos, né? Eu falei dessa questão da temporalidade, mas a verdade é que se divide em dois, né? Tem a questão do formato da música e a questão da própria letra, da mensagem, né? Tem música, como você citou, The Smiths, por exemplo, que se você não ouviu remasterizado, você percebe a data, mas ainda assim é relevante, tá ligado? Por mais que você, pelo formato da música, você consiga ver que é uma coisa antiga, ainda assim o que eles cantam ali é atual, sabe? E no Queen, já eu acho que não tem... Os dois são verdade, né? Que tanto o formato
quanto a letra são válidas, né? Agora o problema é quando as duas coisas são datadas, né? Tipo, você vai ouvir um brega, por exemplo, né? Ouvir um Evaldo Braga, ouvir sei lá, um Orlando Silva, uma coisa assim bem brega mesmo. Tem começo, meio e fim, tá ligado? Tipo, você sabe quando começou e quando terminou esse movimento e você sabe que não vai ter de novo, porque hoje em dia a gente vê que é tosco, tá ligado? Eu gosto muito de brega, não vou mentir, mas eu me sinto tosco ouvindo, sabe? Não, é tipo eu ouvindo Figueiredo, entendeu? Eu gosto, mas é tipo, eu vejo, cara, se eu colocar isso pra tocar em alguma festa, talvez as pessoas não me olhem com bons olhos. Talvez eu tenha chutado da festa por colocar Melô do Jones ou Melô do HD. Entendeu? Ultimamente eu tenho escutado uma música que é Pedra na Mão, eu acho que é Orlando Silva mesmo, se eu não tô confundindo, peraí. Vou até pesquisar aqui. É um brega assim, cara, que pra mim é impecável, mano. Pra mim, assim... Mano, é Orlando Dias, não é Orlando Silva. É Com Pedra na Mão, o nome da música é do Orlando Dias. Cara, sério, escuta essa música depois, mano. Ela é tipo... Você escuta ela, você na hora você fala, puta, essa música é muito brega. Mas, mano, a letra é perfeita, mano. Eu acho que... Não sei, cara. Eu ouvi aquilo e falei, mano, isso é perfeito, cara. Mas é brega demais, mano. Você lembra da época que a MTV tava no auge, né? Tinha voltado ao auge. Que o brega tinha voltado? Que ele voltou com outro nome. Que era Tecnobrega. Tecnobrega, sim. Eu lembro que tinha a Banda War. Lembra da Banda War? Sim, total. Era dois caras e uma mina. E um tinha um bigodão muito top. Cara, eu vou até pesquisar aqui pra ver se eu não tô falando merda. Banda War. Isso mesmo. Bom demais. Cara, qual é o nome daquela outra? Acho que era Gabi Amarantes, não era? Gabi Amarantos. Isso. Eu também. Tecnobrega. Surgiu ali naquela época ali. E, pô, cara, é muito engraçado você parar pra pensar quando a internet não era tudo isso ainda, né? Quando não tinha desses serviços de streaming todo. O quanto esses canais de TV que passavam clipes eram importantes, cara. Demais, né? Nossa, influência, né? Demais. A gente não para pra pensar nisso, mas quantas músicas você descobriu graças à MTV, graças à Mix TV lá, que ficava passando clipes o dia inteiro? É muito louco pensar nisso, cara. Que provavelmente se não fosse a MTV, se não fosse a Mix TV, provavelmente Gabi Amarantos, Bando O nunca tivessem explodido, entendeu? Fosse um bagulho muito mais regional, tipo, é dali daquela região. Hoje, nossa, a gente para pra pensar nisso. Realmente, hoje a música se tornou, tipo, por exemplo, a música brasileira, vamos falar nesse contexto brasileiro, ela se tornou muito mais nacional do que regionalizada, né? Então, tipo assim, não tem mais essa de que o forró é do Nordeste, entendeu? O forró acabou que se tornou do Brasil. Tem pessoas ouvindo forró no Brasil inteiro graças ao serviço de streaming, entendeu? Total. Pô, cara, é legal a gente pensar nisso, que é meio que uma democratização da música mesmo, né? Como a música se tornou pra todos, né? Se tornou algo regional. Hoje em dia a gente consegue facilmente conhecer bandas muito undergrounds, cara, de qualquer lugar do país que a gente quiser. Né? Querendo ou não, esses serviços como o Spotify ajudaram a revolucionar nesse sentido de você alcançar bandas menores, alcançar outros estilos, né? É muito mais fácil agora alcançar. Antigamente, como você disse, a gente estava meio que atrelado aos clipes, né? Ao que passava na mídia, ao que estava nas rádios. Hoje em dia você consegue ouvir de tudo, né? Não que ainda não tenha aquele mainstream, né? Que nem... Por exemplo, Raiz Sai a Rodada, né? Que era da banda Sai a Rodada. Aliás, o primeiro episódio desse podcast foi sobre isso. Muito bom. O Sai a Rodada é uma banda super antiga ali de axé, né? E hoje em dia o Raí tá aí fazendo um puta sucesso no Brasil afora. E todo mundo escuta, querendo ou não, às vezes até involuntariamente. E tá aí, tá ligado? Tá lançado. Que chama Vaqueiro Vaqueiro da Zona Rural. É uma das minhas músicas favoritas do Sai Rodada. Às vezes eu me pego cantando ela em momentos aleatórios do dia, cara. Pra você ver o quanto é boa.
Tem uma que é... Eu não sei o nome da música, agora não lembro, mas é uma que é Piri Piri Piriguete. Prova que me ama andando no meu chevette, mano. Não, essa aí é Fica na sensacional. cabeça o tempo todo, cara. Não tem como fugir, cara. Não tem. É impossível. Depois você ouve essa música aí, Vaqueiro da Zona Rural. Amigo. Não, é o Raiz Sai a Rodada, ele faz participação, né? A música não é dele. A música mesmo é do Geninho Batalha. São os nomes também, né? Não, cara, é um nome sensacional, cara. Demais. Calcinha Preta, amigo. Ainda é o nome de uma banda de Calcinha Preta. É perfeito, cara. Não tem como ser mais anticomercial do que isso. Mas tem uns nomes muito... Você falou aquela hora da MTV, né? Eu automaticamente lembrei de uma música que eu acho que marcou bastante gente, mais ou menos da nossa idade, que é Fireflies do Old City. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Eu acho que, assim, todo mundo dessa faixa, assim, ouviu essa música por causa da MTV, tá ligado? Por causa do... Eu nem sei se era MTV, mas, enfim, passava direto essa música. Ou era MTV ou era Mix TV, cara. Só tinha esses dois. E... Nossa, eu lembro que tinha aquele clipezinho ridículo dele tocando. Sim, o pianinho e essas coisas no quarto dele começando a se mexer. Tipo, eu nem lembro de como que era, mas acho que tinha uns bonecos que andavam. Eu sei que eu ficava fascinado mais pelo clipe do que pela música, mas querendo ou não, até hoje, tipo, toca a música é uma nostalgia instantânea. Sim. Nossa, demais, cara. Agora você atingiu aqui parte do meu cérebro que eu tinha esquecido que tava aqui, cara. E tinha muito mais coisa, né? Mas essa é uma que eu olho assim, eu já lembro na hora. Já falo, nossa, Fireflies, esse é o... Não, o que fazia sucesso na época também era Restart, Cine. Porra. Vai dizer que você não decorou uma música do Restart ou do Cine. Impossível. Só por causa da MTV ou da Mix TV, cara. Não tem como não, mano. Tem todo mundo, velho. Todo mundo. Ou seja, aquela Te Levo Comigo, que todo mundo cantou em algum momento da vida. Nossa, também, sim. As cores lá fora me disseram pra continuar, cara. Isso é cara, Não, se os caras acham que Lucy in the Sky with Diamonds era sobre LCD, é porque eles não ouviram Cine, cara. Ouviram Cine, as cores lá fora me disseram pra continuar. Essa música... Eu nunca tinha feito essa relação, mas agora que você falou, ao mesmo tempo que você estragou, você trouxe uma nova perspectiva aqui pra mim sobre a música. Não tem nada a ver com coisa triste, amigo. É sobre droga. É sobre um cara que estava totalmente alucinado de ácido. Genial, mano, genial. Nunca tinha feito essa interpretação. Acho que eu era muito inocente pra isso. Agora que você falou, abriu, tipo, todo um novo caminho aqui, cara. Todo mundo era inocente, cara. Porque via lá o clipe, ele tava chorando. Então é coisa triste. Não, cara, é droga. Total demais. Esse episódio não teve um final comum como todos os outros, mas existe uma justificativa por trás disso. Eu e o Gustavo conversamos a primeira vez por áudio, sim, diretamente nesse podcast, e por isso acabamos nos empolgando um pouco, passamos um pouco dos limites da gravação, e portanto esse episódio vai ter uma parte 2 em breve, provavelmente na próxima semana. Então esse não é um final, esse é apenas um até logo. De qualquer forma, gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir como sempre o compartilhamento e que nos sigam nas redes sociais, lá no catálogo de conversas, para acompanhar um pouco dos meus stories falando de alguma coisa totalmente irrelevante ou não, fica a seu critério julgar. Enfim, muito obrigado, gente. Até breve. Acharam que tinham se livrado de mim? Não, ainda não. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica ao nosso episódio, sinta-se livre para enviar nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado.